A primeira eu, violão e voz, e a quarta com essa turma bacana. Isso é bom demais. Stanley, já estamos no ar? Então, vamos dar sequência à nossa reunião. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, encarnados, desencarnados. E essa turma aí do YouTube, a voz está chegando direitinho aí, Marcos? Tranquilo? Então, a máscara não está atrapalhando muito, não. Eu preciso estar com ela, viu, gente? Dando sequência à iniciando então a nossa reunião com muita alegria, que recebemos todos vocês, em especial nosso irmão Afonso Chagas com a sua esposa, né? Farão para nós aqui o estudo Amor, Não Sofrer. A todos que estão em casa também nos acompanhando pelo YouTube, sejamos todos bem-vindos e que Jesus nos abençoe. Antes da oração, eu gostaria de fazer aqui apenas a leitura de um versículo do livro que será sorteado hoje, que é do Sergito Getsemane, que é o livro. A lição 20, o versículo que eu vou ler, é registrado em Mateus, capítulo 6, está lá no Sermão da Montanha, versículo 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E com esse versículo, nós iniciamos a nossa reunião e vamos orar. Senhor Jesus, amigo e irmão de todas as horas, aqui nos reencontramos reunidos em Teu nome, Senhor, na certeza da Tua presença, representada pelos nossos mentores espirituais e todos aqueles, Jesus, que trabalham na Tua seara e que acompanham a todos nós nesta casa. Permaneça conosco, nos auxiliando a compreender as lições e levar para o nosso dia a dia o conteúdo que será exposto, apresentado pelo nosso irmão. Que ele também, Senhor, tenha na palavra a intuição necessária para nos tirar, Jesus, das trevas, das dificuldades que ainda nos encontramos. Permaneça conosco hoje e sempre. Então, como já dissemos, é com muita alegria que recebemos o nosso irmão Afonso. Fique à vontade, viu? Você já é da casa, né? Você já conhece. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Pode ficar aqui assim? Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz a todos. É com muita alegria que nos encontramos novamente aqui nesta casa bendita, abençoada, de trabalho, de atividade espírita, lares unidos, unindo cada vez mais os nossos corações no ideal espírita, no ideal do Evangelho do Cristo, com as luzes do terceiro milênio e de todos os milênios subsequentes. Possamos conseguir manter a vibração, aquilo que está estabelecido pelo alto, para a noite de hoje em nossas reflexões. Capítulo 5, item 26, do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo 5, Allan Kardec o intitula Bem-aventurados aflitos. É um capítulo muito grande em extensão. Dos conteúdos, é o maior. Perde apenas para o das preces, o último capítulo. É nesse item, neste capítulo, Bem-aventurados aflitos, que Allan Kardec vai fazer toda uma avaliação da dor, do problema, do sofrimento do espírito humano na sua trajetória evolutiva, claro, principalmente num planeta primário, num planeta de expiações e provas, no mundo em que a característica daquele espírito que o habita, seja no mundo espiritual, seja o encarnado, no mundo material, nesta oscilação entre encarnados e desencarnados, é vigorosamente a experiência dolorosa,
do desprazer, consequências exatas dos abusos perpetrados um tempo anterior. Mas essa dor que visita o espírito humano sempre, ela não é bem compreendida pelos próprios espíritos, que, vinculados ao prazer abusivo, são capazes de irradiar a onda destruidora. Mas quando surgem os efeitos, a consequência, tem dificuldade de filtrar a onda destruidora, transformando a dor em ascensão, transformando o sofrimento em crescimento espiritual. E nesse emaranhado de expressões, o espírito humano aqui na Terra, ele vem de séculos em séculos nas grandes indagações dos porquês, do porquê de existir, de sofrer, de ser assim, com o anseio de libertar-se, com o anseio de ter voos superiores, de vivenciar expressões saudáveis e luminosas. Então, coube à revelação espírita, à orientação do Espírito da Verdade, na condução dos trabalhos da manifestação e da revelação, dar um destino a esse fenômeno dor, com as suas várias características. Então, todo o capítulo 5, destinado a bem-aventurados os aflitos, que é uma tradução do Evangelho de Jesus, bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça, devido ao trabalho em nome do Cristo. Allan Kardec discutiu vários aspectos, creio que está sendo trabalhado gradativamente, cada semana um item, e nós chegamos agora no item 26, que tem como título Provas Voluntárias. Ponto. O verdadeiro cilício. Esse cilício é uma expressão dolorosa autoimposta. Os cristãos de outrora, no início do trabalho do Evangelho, terminado aquela primeira fase de 300 anos, onde discípulos mais próximos de Jesus, espíritos um pouco mais avançados, mais evoluídos, espíritos já mais tarimbados na tarefa árdua do desafio espiritual, vieram à Terra compor, logo após a partida de Jesus e dos primeiros apóstolos, compor aquele mundo chamado do cristão primitivo, cristianismo primitivo, aquele cristianismo que irrigou com sangue, o próprio sangue, a terra, as entranhas do planeta, para que pudesse ser o adubo, o fertilizante adequado, para que no tempo específico a árvore do Evangelho germinasse e desse seu fruto. Terminada essa primeira etapa, lá pelo século IV, entrando já do 4 para o 5º, o cristianismo começa a se organizar. E as interpretações dos dirigentes, dos líderes, achavam que era importante macerar o corpo, violentar o corpo, para que pudessem libertar a alma. Entendiam o corpo como um inimigo da alma. Logicamente, quando nós estudamos espírito e matéria, nós aprendemos que a matéria é o laço que prende o espírito. O corpo, na realidade, ele inibe as manifestações do espírito. Mas não é violentando o corpo que se libertará o espírito. Em provas voluntárias, em provas autoimpostas, em verdadeiros cilícios, sejam de martírio físico, chicoteando, minha culpa, minha máxima culpa e outras coisas assim, seja inibindo o corpo do nutriente necessário, fazendo jejuns muito prolongados, tornando o corpo fraco para as realizações corporais que a terra exige. Como se quiséssemos abruptamente implantar na terra um reinado do espírito, onde quem domina na terra é a matéria, é o corpo. E o corpo deveria ser um instrumento
que o Espírito utiliza para a prática das boas obras, e não do autossofrimento imposto. Por isso, esse item são chamados provas voluntárias. E o verdadeiro cilício. E a coordenação deu um título para o trabalho de amar, vírgula, não sofrer. O amar, a experiência do amor, o verbo que define movimento diante da vida, ele vivencia as experiências, dá às experiências a dignidade competente, expressa nessas experiências a sensibilidade da dor, mas não entra em sofrimento. E aqui queremos considerar dor diferente de sofrimento, onde dor é o fenômeno que nos acontece, seja material, dor orgânica, dor física, seja moral, dor emocional, dor psicológica. O sofrimento é uma das interpretações que podemos dar à dor. Francisco de Assis chamava a dor de irmã, irmã dor. Nós que ainda somos, ainda um tanto quanto limitados no caminhar evolutivo, temos um horror da dor. E sofremos muito quando a dor nos visita. É uma interpretação. Então, o sofrimento é uma leitura do fenômeno da dor. E aí a organização pede-nos amar, não sofrer. Ou seja, não dar uma interpretação negativa para a experiência dolorosa que nos visita cotidianamente. O mundo de expiações e provas é um mundo em que cotidianamente nos visitam experiências de dores, tanto físicas quanto morais. Felizes sentimos quando passamos uma temporada sem angústias, sem expectativas negativas, sem experiências dolorosas, porque já caminhamos um tanto em direção ao mundo de regeneração. Já muitos espíritos caminham com passos mais céleres ao mundo de regeneração, mas ainda uma grande massa humana precisa da experiência mais dolorosa na expiação ou num componente provacional mais severo para poder liquidar débitos antigos mais rapidamente, de maneira que todos nós, uns mais, outros menos, somos visitados pela experiência dolorosa. A dor chega. Agora, qual a interpretação que vamos dar para essa dor? Qual a leitura que vamos olhar, com qual olhos vamos olhar a experiência? E a orientação nos pede para um olhar com não um olhar de sofrimento, de autocompaixão, de uma experiência de como se fôssemos o coitadinho que estivesse sofrendo, mas é sermos capazes de, atendendo o chamado do Cristo, encontrarmos alternativas saudáveis, superiores, ante a experiência que nos visita, difícil e dolorosa. Começa assim, é uma mensagem de um espírito anjo guardião, ou seja, é um espírito protetor, um anjo guardião, mais do que espírito protetor. O espírito protetor é alguém de evolução linear, como nós também. Um pouco melhor, está desencarnado, e um pouco melhor. Está ali nos acompanhando diariamente. O anjo guardião é uma entidade superior que tem um contingente maior de seres que ele toma conta, que ele cuida. É a semelhança de um prefeito da cidade, que cuida de todo aquele município. Na sua gerência, no seu gerenciamento, o dever é cuidar de todos os viventes e de toda a estrutura do município. O anjo guardião seria aqueles instrumentos mais próximos, né? Aqueles agentes mais próximos da segurança pública, do transporte, da saúde, que acompanha os viventes daquela cidade, daquele estado, daquela situação. Né? Então, Kardec, o espírito, não é Kardec, o espírito anjo guardião, que dita essa mensagem em 1863, em Paris, ele começa assim a sua mensagem. Perguntais se é lícito ao homem
abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. Olha, a revelação, não existia espiritismo. A revelação espírita começa a chegar. Começam as mensagens, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o livro O que é o Espiritismo, o Principiante Espírita, poucos livros publicados. A mentalidade que acessa em vários lugares outras mensagens, nós estamos aqui entre o período de 1857, um pouquinho antes, 1848, até 1863, vamos imaginar. E aí começam as indagações de quem tem acesso à revelação espírita. Olha, nós vivemos num mundo de expiação e prova. Nós vivemos uma experiência dolorosa. É lícito, então, ao homem abrandar a prova, já que ele está inserido na prova? Já que ele está inserido na expiação, é lícito que ele abrevie? Porque, às vezes, ainda hoje, alguém diz assim, não, a pessoa está com a prova da cegueira, por exemplo. Se é uma prova para ele, se corrigir a cegueira através de uma cirurgia, ele está impedindo de vivenciar a prova. É uma leitura distorcida, não real. Do contrário, todos nós deixaríamos as enfermidades, ninguém iria tratar de nada, todo mundo morreria muito cedo. E não utilizaria o tempo para viver aqui no planeta adequado, o tempo adequado de vivenciar todas as provas. Então, é uma questão importante, ainda hoje se faz isso. Tem gente que fala assim, eu não vou doar meus órgãos não, porque a pessoa está com um órgão ruim, porque tem que passar pela prova dele. Quem somos nós que vamos determinar se alguém tem ou não tem? Qual que é o tempo? Se fosse assim, Jesus estaria em erro, porque Jesus curou cegos. Desenvolveu o movimento a paralíticos, desenvolveu a fala a mudos, a audição a surdos. Jesus curou leprosos. Então é preciso, é experiência cristã, está no Evangelho. Mas quando a revelação começa a nos dar notícia das experiências provacionais, contando na literatura, e vai ser um pouco depois, na literatura, exemplos de espíritos de grande escola, que suportaram muitos anos, experiências dolorosas, sem sofrer. E aí surge essa pergunta, é lícito ao homem abrandar as suas próprias provas? E aí o Espírito vai responder fazendo outras perguntas, dizendo assim, essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele a quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? É claro, a coisa cristalina. Se espinho entrou na mão, vou deixar, não é minha prova. Eu tenho que viver. Não. É um não entendimento. Então, ao dizer que é lícito abrandar a dureza da prova, a rudeza da expiação, porque se o mundo é de expiações e provas, e somos espíritos reencarnados em resgate, a experiência dolorosa chegará, mas não cairemos no sofrimento, mas mais ainda, buscaremos a alternativa para superar aquela dor, aquela expiação, aquela prova. Continua o benfeitor, nós vamos lendo parágrafo a parágrafo, que é uma mensagem maravilhosa, sensacional. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Qual é o objetivo das provas que Deus permite experienciarmos? Desenvolver a inteligência. Porque quando dói, quando está tudo bem, nós estamos pacificados, não há ondulação mental, está em harmonia, está em paz. Quando algo está fora do lugar, quando há uma desarmonia, quando há um conflito físico, um conflito psicológico, emocional, logicamente, há um anseio natural de reposição da harmonia. E aí,
na sabedoria divina, a prova deve promover àquele que a vivencia o desenvolver da inteligência. Como curar esta dificuldade? Como eliminar? Como alterar o padrão? E gradativamente, a medicina surgiu assim. Todas as ciências que tentam tratar alguém surgiu assim. E as experiências religiosas propondo virtudes para que pudesse dirimir ou eliminar os flagelos morais da guerra, do conflito, da relação difícil. Então, uma primeira experiência que a prova traz, desenvolver a inteligência. Como sair dessa situação? Como alterar esse roteiro, esse padrão? Tanto quanto a paciência. Nada se reorganiza de uma noite para o dia. É preciso tempo. É preciso vivenciar a experiência do fruto que tem a sua germinação, da árvore que tem a sua germinação, desenvolvimento, florescência, até surgir o fruto e ele está maduro. É preciso dar esse tempo. Para viver essa experiência chamada paciência, que é a ciência da paz, um espírito amigo, no Evangelho segundo o Espiritismo, escreve uma página chamada A Paciência. E ele começa a explicação da paciência dizendo assim: a dor é uma mensageira que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma experiência, a dor é uma mensagem que Deus envia aos seus eleitos. A dor. Então, a ciência da paz é identificar na dor o projeto crescimento e não a derrota, não o fracasso. Essa ciência da paz, estamos todos nós precisando aprender a desenvolver. Só que na mentalidade do estágio atual que vivemos, paciência, paz, seria a ausência de problemas. Quando eu falo assim, Senhor, me dá paciência, eu estou pedindo, Senhor, tira do meu caminho essas pessoas atrapalhadas que o Senhor colocou aqui, para eu não ter nenhum problema, para ficar tudo harmonizado. Isso está errado. Não é essa a interpretação. A paz, que é a ciência, né? Essa ciência, a paciência, que é a ciência da paz, é a partir das experiências custosas que nos visitam, encontrarmos essa ciência de não nos deixar envolver, misturar com aquele componente emocional. Conseguir vivenciar a experiência sem nos emaranharmos com ela. E isso vai exigir um grande esforço ao longo de um tempo, porque estamos emocionalmente envolvidos e embolados com todas as coisas, com as pessoas, com as coisas, com os acontecimentos. Então, tudo nos afeta. Levamos quase todas as circunstâncias para o lado pessoal. Nos acreditamos o centro do universo e tudo o que acontece de negativo está contra nós. Até um simples sinal vermelho que fecha, nós achamos que fecha por nossa conta. Chegou a minha vez, fechou. Estava aberto para o outro. Ou seja, então isso é lógico que não tem paciência aí, não é? O desenvolvimento da paciência é conseguir observar o fenômeno sem se misturar com ele, mas ainda além, propondo algo para minimizá-lo. Algo saudável, algo consciente. E para que isso aconteça, há necessidade da resignação. Diz o benfeitor Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a resignação é o consentimento do coração. Resignar é consentir, ou seja, permitir aquela experiência ser como ela é. Permitir que a experiência seja o que seja, não quer dizer exatamente que eu concordo perfeitamente com ela, estou consentindo. Não quer dizer concordância. Ao consentir,
não concordando, eu buscarei um jeito de fazer para que aquela experiência possa mudar, para que aquela experiência possa alterar. Mas não se apaga fogo com gasolina. Somente apagará fogo com a água. Fogo é a guerra, água é a paz. E a resignação, então, consente com a fogueira, mas não concorda com ela. E leva a água do perdão, da misericórdia, da compaixão, da bondade, para que, no tempo adequado, o fogo se apague. É a experiência de todos nós, podemos fazer a experiência hoje se quiser. Se tivermos uma panela ao fogo, fervendo, e desligarmos o fogo, a panela não esfria imediatamente. O fogo apagou. Mas o esfriamento, ele gasta um tempo. Ele obedece um ritmo. Ele obedece uma lei, conforme o material, a intensidade do fogo, e o que estava dentro da panela, ela irá demorar maior ou menor tempo. O tamanho da panela, o material da panela, qualquer coisa que está ali, são ingredientes que definem a temporalidade. Então, quando se fala da resignação e da alteração de rota, no sistema do consentir sem concordar, ele vai exigir tempo. Então, quando nós tratamos de relacionamento, pode demorar 500 anos. E a gente só tem 5 anos que está convivendo, falta 495, sem pressa, entende? Jesus fala assim, ó geração incrédula e perversa, ó raça de víboras, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Ele já sabia, eu vou suportar vocês aí 60 mil anos ainda pela frente. Ele ficou 3 anos conosco aqui, de trabalho direto. 3 anos de trabalho. Até quando vos suportarei? Jesus falou isso conosco. Logicamente que ele não estava arrependido de estar com a gente. Logicamente que não é isso. Ele só está dizendo didaticamente o seguinte, olha, não tem como afastar, eu não posso fugir. E nós estamos querendo ficar livre daquele abacaxi que surgiu na nossa família. Lembrando, querendo crer que nós não somos abacaxi na vida de ninguém. Querendo crer que não somos aqueles que geram os problemas. Querendo crer que nós estamos todos aqui, os desencarnados que vão encarnar também, e nós encarnados já, que nós não estamos gerando problemas, né? Nós estamos convivendo com... Tá certo? Então, a prova tem por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Resignar é uma virtude ativa. Consente, mas não concorda. E por isso busca alterar. Agora, o amor é paciente, é tolerante. O amor, né, não guerra, não guerreia, não alardeia. O amor segue o seu curso. Diz o apóstolo, né? Na carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. No versículo 8º, ele coloca uma frase. As traduções, às vezes, variam essa frase, mas a frase é assim, o amor nunca falha. Se tem falhado, é porque não foi o amor exatamente, foi algo passional. Porque o amor não é somente aquele sentir, o amor... expressando o verbo amar, é a conduta, é a escolha, é a atuação, não reativa, proativa sobre a experiência. Pode dar-se, continua o benfeitor, pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Às vezes, não quer dizer que todas elas, às vezes alguém nasce numa experiência penosa, difícil, para encontrar alternativa de superação. Tem outros que vai viver aquilo a vida inteira, vai desencarnar daquele jeito. Compete só resignar e ter paciência. E usar a inteligência para não piorar o quadro. Mas não vai sair do ambiente que estava. Alguns vão sair. Então, ninguém pode interpretar a vida para o outro. Cada um deve interpretar para si próprio. Nisto que Deus me colocou,
Qual é a necessidade? Nessa experiência que a vida me situou, qual é a necessidade? O que eu preciso fazer? Então, nós precisamos desenvolver inteligência para procurar de todos os modos, todas as maneiras, alterar o padrão. E em tudo dai graças. O êxito da alteração e, às vezes, o não êxito externamente da alteração. O Evangelho de Jesus e a interpretação espírita nos coloca num flagrante sistema contrário ao idealismo do mundo. O mundo tem um ideal, porque é feito no instinto de conservação, no instinto de sobrevivência, na guerra. O Evangelho nos projeta no homem do futuro, no filho do homem, na experiência superior. Então dá um flagrante, dá um contraste. Muitas vezes nós achamos que vencer é dominar o outro. E o Evangelho diz que muitas vezes é a derrota. Perder diante do outro, para o ser humano, é um fracasso. Para o Evangelho pode ser a grande vitória do Espírito. E aí, nós que estamos chamados, convocados, destacados para a mensagem do Evangelho, temos o dever de começar a fazer reflexão sobre isso. A vivência, ela pode começar desde já. Mas, com certeza, primeiramente, a interpretação, o entendimento. A vivência virá posteriormente. O Livro dos Espíritos nos diz que o progresso intelectual chega antes do progresso moral. Então, nós precisamos ter certeza na interpretação, para que ganhemos no tempo a força, a determinação necessária para pôr em prática. Porque, por agora, nós ainda colocamos muito pouco em prática do que já sabemos, né? Do que temos de conteúdo. É um trabalho. O mérito consiste em sofrer sem murmurar, ou seja, vivenciar a experiência sem o sofrimento, né? Sem a queixa, sem o murmúrio, sem a reclamação. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar. Tem males que nós conseguiremos evitar. Tem males que não conseguimos evitar. Em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido. Perseverar na luta e não desesperar quando não tem sucesso, quando não for bem-sucedido. Dar tempo ao fenômeno. Este é um propósito que devemos desenvolver. Não é que gostamos de sofrer e queremos sofrer e estamos buscando sofrimento, não. Estamos trabalhando com a realidade que se apresenta no nosso conteúdo de vida, no nosso contexto de vida. Envidamos os esforços para superar, não superamos. A coisa não terminou, não parou. É perseverar no bom combate. E não desesperar, manter o bom ânimo, ainda que aparentemente estejamos em derrota. Esse é um desafio. As almas de escola deram testemunho. A literatura espírita nos mostra tantas experiências de vencedores, com os quais nós solidarizamos, choramos com a experiência dele. Quando eu posso, eu sempre falo da experiência da Joana de Cusa. Me incomoda até hoje a resignação de Joana de Cusa, a firmeza, a fibra, a dignidade diante do próprio filho. Que, se fosse hoje, a gente tinha mandado ela para o Conselho Tutelar. Ela estava respondendo processo do Ministério agora. Ela estava sendo colocada, a Procuradoria estava toda em cima dela. E na hora que o filho fala, mamãe, por mim, eu não quero morrer. E ela fala com ele, cala a boca, cala-te. E morra com dignidade. E o soldado pergunta, esse Cristo só te ensinou a morrer, mulher? Ela disse, morrer não, a vos amar também. Puxa vida. Quem de nós que nunca leu essa página? Quem de nós que não se emocionou? Agora, quem de nós que está na situação e vai conseguir levar o filho para ser sacrificado? Não vamos dizer que nós estamos certos, ela está errada, porque ela é tida como uma heroína. Não é mesmo?
Olha a situação, como é que nós ficamos? Pedindo a Deus para que isso não venha por agora. Espera uns 30 mil anos para esse negócio da experiência dessa chegar. Até ter força de conseguir viver isso. Que é uma força moral que exige, né? Imagina a Lívia, Lentúlia, Cornélia, esposa do Públio Lentulus. A Célia Lúcius. Eu fico lendo esse livro espírito e falo, gente, não é possível. Mas tinha propósito. Era o espírito preparado. Era o espírito que não é da Terra. Espírito de outro planeta que veio à Terra para dar experiência, dar testemunho. Não são espíritos da Terra exatamente. Estão na Terra como trabalhadores. São mensageiros de Deus. Mas não é espírito terráqueo. Não pode se comparar nós com Joana de Cusa, nós com Lívia. De maneira nenhuma. Com Célia. Alcione, né? Alcione, que é a própria Célia, mora em Sírios. Nem na Terra mora. Nenhum deles mora na Terra. Todos eles moram em outros planetas. Vem aqui para dar um testemunho. Um dia nós faremos assim também. Com certeza. Se não nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Ou seja, não pode ser negligência esse tipo de coisa. É esforço. Não aconteceu a solução, mas não foi por causa da negligência. Esta questão dá lugar, naturalmente, a outra. Esse anjo guardião, ele olha a experiência de forma vasta. Ele diz assim, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito, olha a pergunta, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhes agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Vou ler de novo. Haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimento voluntário? Aí ele mesmo responde assim, a isso responderei muito positivamente, sim. Há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então, procurar a experiência dolorosa tem mérito quando? Diante de uma relação da vida, profissional, familiar, social, o que seja. Alguém para beneficiar outro alguém, para beneficiar o coletivo, para beneficiar, para gerar crescimento para o outro, se permite sofrer. Se permite ser violentado nesse nível de sentimentos. Que aí é o caso da Joana de Cusa. É o caso da Lívia, da Célia. Tem grande mérito. Célia fugiu de casa, foi expulsa de casa por adotar um filho que era atribuído à mãe e que não era o filho da própria mãe, mas foi lá colocado numa trama diabólica para parecer essa mulher adúltera diante do marido, e o marido matá-la. Porque quem mandou fazer esse tipo de coisa queria ficar com o marido dela. A Célia não sabia de nada, mas quando ela viu a cena, ela nem cogitou se a mãe teve ou não teve um caso extraconjugal, se a mãe fez ou deixou de fazer. Ela simplesmente, vendo aquela cena, ela pensou em toda a tragédia que poderia abater-se sobre a mãe. Ela tinha 18 anos de idade, e ela pegou o filho e levou todas as coisas, os apetrechos para o quarto dela, para parecer que o filho era dela. Acusada pelo pai, expulsa de casa pelo pai, vivenciou perambulando por aqueles lugares ermos, saindo da Itália, até chegar em Alexandria, lá no Egito. Mudou a aparência física de mulher para homem, para beneficiar a mãe. E acolheu o espírito, que morreu no meio do caminho, nasceu de novo, ela adotou de novo, morreu de novo. A Igreja Católica tem ela como santa. Chama Santa Marina. Porque no enterramento descobriram que era uma mulher, não era um menino. O irmão Marinho. Santa Marina. É uma santa da igreja. Já hoje já se descobriu. Clóvis Tavares, lá de Campos, dos Goitacazes, do Rio de Janeiro, escreveu um livro chamado Célia Lúcius, Santa Marina, da Igreja Católica. Já tem dados suficientes para mostrar que é a mesma personagem
que Emmanuel narrou no livro e que a vida trouxe como experiência. Não é valoroso o sacrifício autoimposto quando objetiva unicamente a própria pessoa. Há pretexto de sofrer para crescer diante da vida. Isso é egoísmo, é fanatismo, não vai acontecer. Então, quando o sofrimento é para beneficiar a outrem, é a experiência que edifica a alguém, logicamente, ele tem um grande mérito. Grande distinção cumpre a que se faça, pelo que vos respeita pessoalmente, diz o benfeitor. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Não precisa inventar dor num planeta igual ao nosso, não. Deixa a coisa acontecer, que Deus sabe direitinho o endereço. Deus conhece o nosso CEP, não tem erro. Chega no tempo certo. Precisamos inventar, aumentar a proporção da experiência dolorosa. E se não chegou, outro dia eu conversei com uma pessoa, nasceu numa família abastada, e ela está incomodada com o dinheiro que chegou. Eu falei, aproveita e usa agora, bem usado, e honra, porque na outra encarnação você vai nascer 100 e ainda vai reclamar que não tem nenhum. Porque na hora que tem, está reclamando que tem. Aí vem a experiência do não ter e reclama porque não tem. A hora que nós temos algo, nós achamos ruim. Aí perde aquele algo, achamos ruim. Nunca estamos satisfeitos. Deixa a experiência dolorosa que a vida nos traz, é de mensagem de Deus, né? Quando fala de Deus, todos nós entendemos aqui o planejamento encarnatório, a nossa programação reencarnatória, diante da nossa necessidade espiritual, do reajuste, diante da lei divina, a experiência que chega, a permissão divina. Toda prova que nos chega é de permissão divina, Deus permitiu. Então não vamos aumentá-la, não. Deixa ela acontecer do jeito que ela está. Aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós ele exige. Aceitar a experiência sem queixumes e com fé. O queixume diz do passado, do que está acontecendo. Então, olhar sem queixa. Fé é olhar a confiança do amanhã, de que é capaz de superar. Então, quando fala sem queixume e com fé, é em relação ao passado, sem reclamação. Eu devia, podia não ter acontecido, não devia ter sido. Essas lamentações. E com fé, certo que será superado e amanhã estaremos melhores. Que o Espírito está nos solicitando aqui. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo. Isso aqui está falando para os religiosos que ficavam fazendo jejuns e autoviolentando o corpo, modificando comidas a pretexto de valorizar o espírito, né? Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Os benfeitores querem nos orientar, como religiosos que somos, tomar o cuidado para não repetirmos o padrão antigo das macerações, das violências, das torturas autoimpostas no corpo, a pretexto de valorizar o espírito. Como se o prazer corporal, o desejo, fosse pecado. Era essa a tese. Então havia violências. Não se comia para emagrecer, para desfigurar, machucava o corpo, violentava o corpo, para fugir das tentações. Não é esse o propósito. Na questão 711 e seguintes do Livro dos Espíritos, os benfeitores vão dizer que todas as delícias da terra são lícitas a serem vividas, usando, sem abuso. Tanto o abuso do excesso de uso, quanto o abuso do desuso, do excesso de não uso. Aprender a usar todas as coisas
dentro daquilo que convém. Porque todas as coisas, diz o apóstolo, são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas edificam. Então, o que nós precisamos de ter aqui é um senso perceptivo, discricionário, saudável, de aferição, avaliação, dentro daquilo que convém. Porque tem certa coisa que hoje convém, amanhã não convém. O açúcar hoje convém. O diabetes chegou amanhã. Depois de amanhã, o açúcar não convém mais. E qualquer outra delícia, ela convém até em dado momento. Algo dizer que ela já não é mais conveniente. Aí o que precisa fazer? Ela é lícita? É, mas não convém. Então, aí é um outro caso, não é maceração. Aí é adequação. Esse é o discernimento que nós, religiosos, na faceta religiosa, porque nós não somos só religiosos, nós temos a faceta religiosa, nessa faceta religiosa nós precisamos trabalhar. Né? Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Então, ele volta no tema dizendo que é muito diferente quando nós sofremos para aliviar o próximo. E ele dá alguns exemplos. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Seja no campo profissional ou no campo espontâneo da relação. Um militar bombeiro, que no afã de apagar um incêndio, no afã de salvar alguém, ele se machuca e ele perece ali naquele processo, ele é recebido no mundo espiritual como vitorioso. Porque ele sofreu, porque ele estava querendo ajudar. E alguém numa experiência que possa repartir o pão que ele não tem, como a viúva, o óbolo da viúva, para dar a outrem e ficar sem nada, nesse sentido do evangelho, ele cresce diante de Deus. Ele tem muito mérito. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes a amansar da infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, curando feridas. Vós que vos privais do sono, para velar à cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras. Tende em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes nos seios das volúpias enervantes da riqueza. Antes, vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então, é todo o trabalho da caridade moral, da caridade material, do se doar, do se deixar sacrificar-se em favor de alguém que necessita. No capítulo sobre o dever, capítulo 17, sobre o dever, o Espírito Lázaro definirá que as vitórias do dever não são vistas por ninguém, somente por aquele que vivencia. E as suas derrotas não têm punição externa. Quando nós surgimos do dever moral, ninguém nos pune, a própria consciência que pune, que ela não é vista. Então, é uma experiência íntima, é da alma, da criatura, do ser com Deus. Com os guias espirituais, naturalmente, que representam Deus aqui na Terra. Volta ao tema. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Emmanuel, quando escreve o livro Caminho da Luz, em dado momento, quando ele fala da organização religiosa enquanto instituição, ele considera, com lamento, um determinado período em que um mosteiro lá no Tibete, de cristãos, um mosteiro abrigava
30 mil homens na idade de 18 a 30 anos. O que isso corresponde dentro da sociedade? Menos 30 mil casamentos. E se cada um tivesse 3 filhos, menos 90 mil pessoas encarnadas no mundo cristão. Isso representa um atraso no desenvolvimento sociológico de uma sociedade. Quando o Brasil perpetrou a guerra do Paraguai, é um karma para o Brasil, 5 anos de guerra, os brasileiros mataram quase todos os homens viris de 18, que não pode estar no exército com menos de 18, de 18 a 30 anos, dos paraguaios. O que isso representou para o Paraguai? Um grande atraso, morreram os homens todos. Não houve casamento, não teve filhos. Um atraso que o Paraguai vai gastar muito tempo. Já tem 200 anos essa guerra. E até hoje o Paraguai não chegou à posição que devia de estar devido a esse atraso. O Brasil tem um karma, tem uma dívida com o Paraguai muito grande por causa desse processo. Então, ele está dizendo assim, vós que vos retirais do mundo, para ali evitar a sedução e viver no insulamento, que utilidades tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Mortificar o espírito é combater o orgulho, combater o ciúme, combater a inveja, combater a displicência, combater a preguiça, combater a luxúria, combater os vícios morais, que é exatamente flagiciar o espírito, e não a carne. Não adianta bater na carne, porque quem sente o desejo não é a carne, é o espírito. Porque antigamente tinha muito medo do prazer, né? Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Olha que difícil, gente. Receber sem murmurar as humilhações. Fustigar o orgulho, né? Porque o orgulho é que cresce para cima. É o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que faz visualizar a experiência como humilhação. Diz o ditado, né? Diz a experiência, que quando Teresa de Calcutá pediu a um homem muito rico dinheiro e recurso para que ela pudesse levar a quem ela cuidava, o homem cuspiu no rosto dela. Na hora que ela pediu, ele cuspiu. Ela pegou a saia, limpou, estendeu a mão e falou assim, isso aqui é o que eu preciso, é meu. Muito obrigado, te agradeço. Mas eu queria te continuar pedindo pelos meus pequeninos. Ela não levou o desaforo, ela deixou o desaforo com o desaforado. Porque a gente fala assim, eu não levo desaforo para casa. Fazendo o quê? Vingando, né? Não, aí você levou o desaforo, levou o desaforado, levou uma série de coisas. Não levar desaforo para casa realmente é deixa o desaforo com o desaforado. E permanece junto com Deus. O homem derreteu. O homem sentiu a veemência do ato dele e dela. E ele se converteu a um ajudador com ela, diz a experiência, né? Imagina a cena. É um trabalho, né, gente? É o nosso trabalho. Quem faz campanha do quilo aqui pode ter tido a experiência de alguma vez de bater em alguma casa e pedir um donativo e bater a porta na cara dele. O que nós temos que fazer? Deus te abençoe, muito obrigado. Sacudir a poeira do pé e ir embora. Não leva aquilo embora, larga lá. Sacode a poeira. Pode acontecer, no momento que está pedindo alguma coisa para ajudar alguém, ser ofendido. Não leve como ofensa. Desenvolva a humildade. Não deixe o orgulho dominar. Flagiciai o vosso amor próprio. Egoísmo, né? Amor próprio é egoísmo. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Sentir a injúria e sentir como calúnia. Não sinta isso, né? Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos são contadas,
porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que eu trago no meu corpo as marcas do Cristo. Ele bateu, ele matou, ele perseguiu, despertou, alterou a rota e foi perseguido, e foi ferido, e foi morto. E trazia no corpo as marcas do Cristo, porque aprendeu a alterar o padrão de orgulho, de orgulhoso que ele era, da raça e do saber, para a humildade, sendo humilde no trato com as delícias que são de Deus, das quais ele era um mensageiro, das verdades que são de Deus, das quais ele era um porta-voz. Assim, tal qual ele, devemos todos nós olhar para as experiências que nos visitam, não aumentar nenhuma, deixa do jeito que está, o que chegou, e desenvolver a inteligência. Como sair dessa situação? E quando ela estiver de forma sem saída, ore a Deus. E Deus, que na lei de causa e efeito engendrou a consequência para a ação que o Espírito fez, Deus saberá enviar também a inteligência para a alteração do padrão. Esse é o propósito de uma vida reconhecendo a bem-aventurança da aflição. Elas são justas, elas têm causas, mas muito mais do que isso. Elas são molas propulsoras para o crescimento espiritual, para o atingir patamar superior diante de Deus, ainda que derrotados, flagiciados aqui na matéria, pelos homens, e não por si próprio. E se acontecer por si próprio, que seja para ajudar alguém, para beneficiar alguém. Esse é o propósito que queremos acalentar, para alterar a rota do nosso destino, do ódio ao amor, do rancor ao perdão, da derrota à vitória. A experiência digna do cristão, olhando a experiência da terra, mas sendo de Deus, vivendo na terra, implantando um jeito novo de lidar com os problemas. Eis o nosso desafio. Diz o benfeitor espiritual, o guia que conduz o espiritismo, que amai-vos é o primeiro ensino, instruí-vos é o segundo ensino. A relação e a instrução são os ensinos que os benfeitores espirituais nos oferecem. Porque todas as vezes que nós nos colocarmos disponíveis para amar, para trabalhar, para instruirmos o verdadeiro saber, nós estamos cumprindo aqui a vontade de Deus, com dignidade e com superação. Queridas irmãs, queridos irmãos, agradecemos a oportunidade do encontro, pedindo a Deus que abençoe a jornada de cada um, dos lares unidos à união de todos, juntos, para voltarmos ao mundo espiritual com dignidade. Devolvemos a palavra ao nosso coordenador e desejamos paz a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Nós também lhe desejamos paz, viu? Que Jesus fortaleça seu espírito para que você continue iluminando a nossa mente, juntamente com todos aqueles que te procuram e que procurarão. Muito obrigado, viu, Afonso? Obrigado, a você, esposa, que vieram conosco, sejam e voltem, né? Gente, nós... Então, pronto, né? Nós encerramos o tema valorização da vida, que foi mês de setembro. Tivemos aqui nosso irmão Sidney com o tema desequilíbrio mental. O Thales, né, de Oliveira, com aborto, direito à vida. O Jacques Inácio, suicídio, por quê? E hoje o Afonso trazendo para a gente amar, não sofrer. Muita coisa, né? É a lição que ele trouxe hoje, item 26 do capítulo 5, não é isso, Afonso?
de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi lendo esse texto e trazendo as explicações, norteando o seu estudo. Leiam em casa, né? E a gente lê esse texto numa sentada. Mas dá para ler de novo para reforçar. Como se não bastasse isso, todos estes vídeos estão gravados no YouTube. Vale a pena recapitular. Antes de entrar outubro, né? Porque outubro vem uma nova leva aí de vídeos e assuntos importantes. Já que nós estamos falando sobre isso, o tema central é o que é o Espiritismo. Olha só, vamos trazer Kardec e sua missão, as 3 revelações, elementos gerais do universo, espíritos na erreticidade, livre-arbítrio e causa e efeito, sempre focando em o que é o Espiritismo. Os expositores, vocês verão a cada terça-feira. Então, resta-nos agradecer a Deus. Como eu iniciei com aquele versículo inicial, né? Eu gostaria de, antes da oração, trazer um outro versículo que o Afonso, dentro do tema que ele colocou, me fez relembrar, porque hoje eu vi um estudo do Raul, chamado Por que Sofremos? Está lá no YouTube também, viu, gente? Quem quiser procurar, Raul Teixeira, professor Raul Teixeira, José Raul Teixeira, Por que Sofremos? E o versículo é: no mundo só tereis expiações. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus nos falando, né? Então é um versículo também que nos ajuda muito a refletir. No mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que coisa bacana. Diante do que ele nos trouxe, o tema amar, não sofrer. A gente vai levar isso como reflexão. Revejam aí o estudo dele, né? Porque é muita coisa, né, gente? Não dá para guardar tudo, não. Mas a gente está gravado. Vejam 10 minutos, parem, depois no outro dia. Nosso canal no YouTube se chama Lares Unidos. Então nós vamos despedir da turma que está em casa assistindo, né, Stanley? Semana que vem a gente retoma, e para que a gente possa encerrar a reunião, liberando aí a turma do YouTube. E peço que vocês continuem mais uns 3 minutinhos para que eu possa continuar os recados. Tá? Então vamos juntos, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos e sentimentos a Jesus, desta vez, para agradecê-lo pela oportunidade, pelo estudo, pelas vibrações que aqui nos envolveram a todos, encarnados e desencarnados, nos trazendo alívio às nossas dores, às nossas aflições, para que, ao retornarmos no mundo, possamos continuar um pouco mais, Senhor, e sempre, com a Tua misericórdia e proteção. Permaneça conosco, que assim seja.